Ezequiel foi um dos 4 profetas considerados na Bíblia como maiores. Ele foi um homem que começou a profetizar 6 anos antes do cativeiro babilônico. O nome Ezequiel significa Yehezekel, e traduzido é fortalece, Deus fortalece. El é Deus e Ezequiel é fortalece, Deus fortalece. Nós vemos aqui no livro de Ezequiel, já nos seus primeiros capítulos, verdades que nós precisamos levar em consideração e meditar. Este livro de Ezequiel, ele é muito útil para o fortalecimento de nossa alma e um ânimo para nós darmos testemunho de Deus, mesmo quando nós estamos sozinhos ou no meio de uma contínua oposição. Ele era chamado de Filho do Homem, capítulo 2, verso 1, Filho do Homem. Jesus usou esta frase 79 vezes. Deus falou com Ezequiel 91 vezes esta frase, Filho do Homem. Filho do Homem significa, literalmente, ser humano. Então, Ezequiel, capítulo 2, verso 1, diz assim: Esta voz me disse, Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então nós vemos que Deus estava querendo tratar com Ezequiel, chamando ele para falar com ele. Então disse, Filho do homem, ou ser humano, põe-te em pé. No Oriente, um homem se prostrava diante de autoridades. Agora, quando ele era solicitado a ficar em pé, aquela pessoa que estava prostrada falava, fique em pé, põe-te em pé. Então era sinal de aceitação e honra daquela autoridade. O versículo 2 aqui do capítulo 2, nós vemos então que Deus é aquele que levanta o homem e que fala com ele. O capítulo 3, versículo 1 ainda fala, ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Come este rolo significa, simbolicamente, o seguinte, digerir a palavra de Deus e aplicar na vida a palavra de Deus. Por exemplo, no capítulo 4, no verso 16, eis que torno instável o sustento de pão. Capítulo 4, verso 9, fala que este era o pão da aflição. Por vários meses, Ezequiel comeu desse pão. Era apenas 227 gramas por dia. Aí você vê no verso 10 do capítulo 4. E no verso 11, a sexta parte, ou meio litro. Capítulo 9, verso 4, está lá, sinal. Verso 6, mas o que tiver o sinal, não vos achegueis. Verso 6, na parte C, começai pelo meu santuário, ou seja, os homens que usam o evangelho, ou seja, a igreja, para lucro pessoal, vão receber punição da parte de Deus. Mas eu quero ainda falar com você sobre aqui o capítulo 3. O Senhor disse para Ezequiel, come o que achares. O que é que significa? Significa o seguinte, tome conhecimento do que você achar. O Senhor tocou na boca de Jeremias, lá no capítulo 1, verso 9, mas para Ezequiel, Deus deu um rolo para ele comer. Embora as palavras fossem amargas, o rolo tinha um sabor doce, porque o seu conteúdo era a palavra de Deus. Se você ler no capítulo 10 de Apocalipse, o versículo 8, o versículo 9 e o versículo 10, João também comeu
e teve a mesma experiência de Ezequiel. Aqui no capítulo 3, ainda no verso 20, olha que Deus diz: e eu puser diante dele um tropeço. Tem um significado. As tentações, tribulações dos servos de Deus estão sob o controle de Deus. As tentações, as tribulações, tudo que vem sobre nós, os servos de Deus, está sob o controle de Deus. Voltando aqui para o capítulo 4 de Ezequiel, aqui está o símbolo da escassez durante o cerco. Relacionado aqui do versículo 9 ao 17, é o símbolo da escassez durante o cerco que Nabucodonosor estava fazendo para tomar Jerusalém. Israel seria invadido e o povo seria levado cativo por 70 anos. No versículo 10 aqui do capítulo 4, a tua comida será por peso. Então, para você melhor entender, um ciclo é 11 gramas e meio, ou 230 gramas por dia. Era o alimento que estava determinado que fosse assim. O versículo 11, falando sobre a água, a sexta parte de um rim, mais ou menos meio litro, água que se ia beber. Versículo 12, fala sobre o esterco, pão cozido sobre esterco de pessoa. Você pode observar Deuteronômio capítulo 23, verso 12, 13 e 14. O versículo 16 fala: tirarei o sustento de pão. Aí eu digo para você observar o versículo 17, 18 e 19. Capítulo 14, verso 13. E Levíticos capítulo 26, o verso 26. Se nós meditarmos com calma, com atenção, no capítulo 3, voltando aqui para o capítulo 3 de Ezequiel, do versículo 22 até o 27, na contemplação da glória do Senhor, nós nos esquecemos de nós mesmos. E isso é muito importante. E isso é muito fundamental. Nós temos lições preciosas aqui neste livro. E nós precisamos saber tirar proveito, porque tem muita coisa maravilhosa para aprendermos aqui em Ezequiel. Nós temos que parar para meditar. O capítulo 7, por exemplo, o versículo 9: os meus olhos não te pouparão, não terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Aqui ele está falando sobre o fim vem, ele estava alertando contra a idolatria de Israel, ele já estava alertando. Faltava pouquinhos dias, pouquinhos anos, pouquinhos meses para ser tomado. O capítulo 8, Ezequiel fala sobre as visões, que ele teve das abominações de Jerusalém. Então, quando o Senhor fala aqui no final do versículo 9, sabereis que eu, o Senhor, é que firo, no hebraico original, o Senhor que fere é Jeová Maqué, o Senhor que fere. Então, que nós possamos saber a cada vez mais observar as instruções que tem. Se você vê o capítulo 8 aqui das visões, das abominações de Jerusalém, quando nós vemos o capítulo 8, nós temos que entender que aqui é o ano 592 antes de Cristo, ano 582. Quando o Senhor faz justiça, quando Ele começa a fazer a sua obra, por exemplo, no capítulo 9, no verso 5, verso 6, Ele fala assim: aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminados, mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Era a ordem de Deus, eram os castigos de Jerusalém que estava chegando.
Começai pelo meu santuário. Aí essa palavra nos leva lá para a primeira epístola que escreveu Pedro, capítulo 4, verso 17. Mais de 60 vezes nós lemos em Ezequiel: sabereis que eu sou o Senhor. Ezequiel 9, 5, 6, verso 27, verso 20, capítulo 20, verso 42, 44, Ezequiel 37, 14. Entenda o seguinte, que os primeiros 25 capítulos de Ezequiel mostram o conhecimento, juízo e justiça de Deus, para que ele fosse conhecido como o Deus da salvação. Do capítulo 26 ao 35, eles tratam do juízo de Deus contra as nações inimigas. O capítulo 36 trata das bênçãos maravilhosas, Ezequiel 37, 28. Então, que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa te guardar. Medita neste livro maravilhoso, é bênção de Deus. Que o Senhor seja contigo a cada dia, em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima, que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus, amém? Paz, amém.